o mar está para peixe. A costa sul de Santa Catarina, de fato, dá a impressão de ser o epicentro do sambaquis, o local onde essa arte começou seu maior desenvolvimento, ou pelo menos um dos lugares onde ela foi estudada de maneira mais sistemática e detalhada em projetos arqueológicos de longo prazo, tocados desde os anos 90 por pesquisadores como Maria Dulce Gaspar, da Federal do Rio de Janeiro, e Paulo de Blas, da USP. É verdade que as concentrações sambaquis ao longo de boa parte do litoral brasileiro, das vizinhanças da foz do Amazonas, passando pela Bahia até alcançar o litoral do Rio Grande do Sul, onde vão progressivamente ficando menores e mais raros, no lugar mais ou menos com a fronteira do Uruguai. Há outro tipo de formação artificial costeira, os cerritos, algo como morrinhos em espanhol, feitos com terra e não com conchas. Mas o retrato dos sambaquis que você vai conhecer aqui se baseia principalmente nos sítios majestosos e bem estudados do litoral sul catarinense. Para outros locais, como o resto de Santa Catarina ou a região dos lagos no estado do Rio de Janeiro, o que vou dizer agora talvez valha em alguma medida. É preciso ter muito mais cuidado. Para começar a entender como e por que os sambaquis surgiram, um primeiro passo provavelmente interessante é pensar em termos ecológicos. Com isso, eu não quero dizer pensar em consciência ecológica ou ambiental. Uso o termo ecologia no sentido empregado pelos biólogos, ou seja, da cadeia de relações entre uma espécie, no caso Homo sapiens, e o ambiente, incluindo aí tanto outros seres vivos quanto aspectos não vivos, como ar, água, solo desse ambiente. Em parte, portanto, os sambaquis são um produto da ecologia humana, para ser mais específico, produto da maneira como os grupos de caçadores-coletores pré-históricos se organizaram para explorar os recursos abundantíssimos do litoral brasileiro. Não que os outros territórios explorados pelo homem também não sejam derivados em parte da ecologia humana. Os que pensam de modo mais rígido, aliás, acham que o termo caçador-coletor pode ser visto por si só como uma categoria ecológica tão fechada quanto predador topo de cadeia. Grupos que dependem exclusivamente da caça ou da pesca e da coleta de vegetais para sua subsistência costumam ser vistos como uma espécie de humanidade 1.0. De fato, até uns 10 mil anos atrás, todos os ancestrais dos que estamos vivos hoje, sem exceção, eram caçadores-coletores, o que justifica essa fama em parte. O problema é que, no mundo dos últimos séculos, esse venerável estilo de vida esteve fortemente associado a sociedades de pequena escala, com no máximo poucas centenas de indivíduos, e altamente igualitárias. Os chefes só coordenam o seu grupo por consenso, e não a classes sociais ou linhagens nobres, muito móveis, que conseguem extrair o máximo possível de ambientes notoriamente difíceis, como o Ártico, os desertos africanos ou florestas tropicais úmidas. Embora, como veremos nesse livro, essas últimas não merecem tanto assim a alcunha de ambientes casca grossa ou poucos modificados pelo ser humano. Acontece que a situação atual dos poucos caçadores-coletores que sobraram no planeta não é natural, entre aspas. Simplesmente porque, de novo, até um metafórico ontem arqueológico, os tais 10 mil anos atrás, todo mundo era caçador-coletor. Isso tem algumas consequências interessantes. Para começo de conversa, o fato de que, originalmente, esse tipo de estratégia de sobrevivência podia aproveitar não apenas os recursos ambientais de áreas remotas e inóspitas, mas também e principalmente os das regiões mais produtivas da Terra. Quando digo produtivas entre aspas. Veja, as aspas, terminológicas estão se multiplicando feito coelhos, mas garanta a você que vai valer a pena. Sim, quando eu digo produtivas, estou, de novo, falando no sentido ecológico. Um ambiente relativamente mais produtivo é aquele que,
por uma série de fatores, possui maior eficiência na transformação de nutrientes e energia em biomassa, ou seja, em peso de seres vivos, em pura e simples quantidade de vida por metro quadrado, ou cúbico, se a gente estiver falando de um ambiente aquático de território. Para fazer uma comparação fácil de entender intuitivamente, a Mata Atlântica é muito mais produtiva, entre aspas, nesse sentido específico, do que o deserto do Saara. Bem, algumas coisas curiosas parecem acontecer quando caçadores-coletores habitam regiões ecologicamente muito produtivas. Embora seja sempre sábio evitar cair no chamado determinismo ecológico, a ideia que as sociedades humanas são um produto direto do ambiente em que vivem, também é burrice descartar o fato de que as condições ambientais influenciam a organização social de nossa espécie de maneiras importantes. E é o que parece ocorrer no caso. O que acontece quando os recursos necessários à sobrevivência são muito abundantes e relativamente fáceis de se obter? Para começar, a população cresce, seja porque as crianças pequenas deixam de morrer de fome ou porque as doenças infecciosas que só conseguem matar quem já estava desnutrido já não matam mais ninguém, seja porque a própria fertilidade das possíveis mães deixa de ser limitada por períodos de escassez. Não é por acaso que as mulheres de hoje que sofrem anorexia frequentemente deixam de menstruar e, portanto, de ovular. O ciclo menstrual que prepara as fêmeas da nossa espécie para engravidar tem um custo considerável de energia para o organismo. Com gente viva e saudável, a própria busca por recursos pode ser otimizada. Alguns se tornam pescadores hábeis, outros se especializam em capturar aves marinhas, etc. Mais importante ainda, torna-se factível que alguns dos membros dessa população próspera deixem de lado a busca diuturna por comida e desempenhem outras funções, ainda que apenas durante parte do seu tempo. Assim surgem artesãos especializados, sacerdotes ou soldados. Essa gente pode ser sustentada pelos demais, pagando, entre aspas, por uns cestos de tainhas assadas com um novo e melhorado arpão. Finalmente, se alguma família especialmente hábil, matreira ou valorosa der um jeito de monopolizar uma fatia importante dos recursos daquela sociedade, abre-se porta para origens do governo, entre aspas, e da estratificação social, que é a diferença entre nobres e plebeus. Pode-se dizer ainda que esses termos acabem trazendo à mente de ocidentais como nós, criados à base de mamadeira e de contos de fadas, uma imagem de castelos e princesas que não casa muito bem com a pré-história do Novo Mundo. Finalmente, temos alguns indícios de que a população maior e mais densa pode trazer impactos positivos, não apenas do ponto de vista econômico, mas também no que diz respeito à inovação tecnológica e cultural. Em parte, simplesmente porque há mais gente para se ter novas ideias, mas também porque há uma maior conectividade entre as pessoas, ou seja, as ideias circulam mais e, se forem boas, dificilmente vão sumir de circulação.